Neste vídeo eu vou explorar as dimensões humanas no cuidado em saúde, em uma abordagem sobre a construção do self e a relação com o outro nas práticas de saúde. A gente sabe que a prática em saúde não é apenas um encontro entre um profissional e um paciente, mas um encontro entre dois selves, dois sujeitos que constituem uma relação e que se constituem nessa relação e que, ao se encontrarem, produzem sentidos, expectativas, tensões e possibilidades de cuidado. E compreender o self, ou melhor, como o self se constrói e como ele se relaciona com o outro, é central para uma clínica ética, humanizada e culturalmente competente. O self não é uma entidade fixa, é um processo que está em construção contínua e é formado por memórias, identidades, afetos, tradições culturais, sociais, experiências corporais, vivências sociais. E esse self, como mostraram vários autores importantes nessa área, como Margaret Mead, Paul Ricoeur, eles mostraram que o self emerge do diálogo com o mundo. Então, o self é construído por experiências precoces de cuidado, por interações sociais ao longo da vida, pelos papéis sociais de gênero, o papel social de profissional, o papel de idade, ou seja, geracional, o papel de raça, cor, de etnia, de religião, de território, de classe, de identidade de gênero, de orientação sexual, de capacidade funcional ou de incapacidade funcional, de narrativas pessoais, de contextos históricos e culturais, das relações de poder e de reconhecimento, enfim, tudo isso vai constituir o self e, portanto, a subjetividade do sujeito. Parece uma redundância, subjetividade do sujeito. Mas é que subjetividade não nasce apenas da dimensão intrapsíquica. Ele é um sistema de trocas com o mundo, com o meio social e cultural. E no campo da saúde, isso significa que o modo como o indivíduo vive a doença, interpreta o seu corpo, expressa a dor, também o modo como ele busca ajuda e adere ao tratamento é organizado a partir do seu self e não de parâmetros que são universais. Então, o self é aquilo que dá coerência à vida, ao sofrimento e à capacidade de elaborar sentido diante do adoecimento. Então, o self só existe em relação ao outro, por isso que eu disse subjetividade, ela é construída em relação ao mundo, em relação aos outros, porque é no olhar do outro, no reconhecimento ou na recusa desse reconhecimento, na palavra ou então no silêncio, que o sujeito se percebe, que ele se afirma ou então ele se fragiliza. Charles Taylor chama isso de política de reconhecimento, porque somos constituídos pelo reconhecimento que recebemos.
Na saúde, isso é evidente também, porque um paciente que se sente reconhecido como uma pessoa inteira e não reduzido a um diagnóstico, ele vai construir um self fortalecido, ativo e participante do cuidado. Já um paciente que tem sua dor minimizada, sua identidade questionada ou sua cultura deslegitimada, ele vivencia o enfraquecimento do self. E isso se traduz clinicamente em retraimento, em resistência, em quebra do vínculo, em naquele sentimento de invisibilidade, na perda de autonomia. Então, o outro, especialmente o outro que está investido de autoridade clínica naquela relação, pode ser fonte de superação de um problema, de uma situação de adoecimento, ou pode ser uma fonte até de cura ou de violência simbólica. Por quê? Porque a experiência da doença reorganiza profundamente o self. Georges Canguilhem já mostra no seu estudo, no seu livro, né, na sua obra O Normal e o Patológico, que a doença ela interrompe a continuidade da vida do sujeito, é como se fosse uma ruptura de sua biografia. E a doença obriga o sujeito a reconstruir a própria narrativa. Quem sou eu agora que meu corpo mudou? Quem sou eu depois desse diagnóstico? E quem sou eu na relação com o sistema de saúde? Então, segundo Arthur Frank, na doença o self precisa recontar a sua história para dar sentido ao sofrimento. E esse processo narrativo só pode acontecer quando o profissional oferece espaço, oferece escuta e validação, legitimação, reconhecimento, permitindo que a pessoa fale com sua voz a partir da sua subjetividade. Sem esse reconhecimento, a clínica se torna mecânica e desumanizante. E aí eu falei de self, de identidade, falei de subjetividade e também outro aspecto importante, que é a alteridade. A alteridade como espaço de encontro entre selfies. Então, o que é alteridade? É reconhecer o outro como diferente, legítimo e digno de reconhecimento. Então, a alteridade é o fundamento ético da relação entre selfies no contexto da saúde. Então, a alteridade implica em conhecer que o outro vive a doença de acordo com o seu mundo interno. Reconhecer também que cada identidade, a identidade cultural, racial, de gênero, religiosa, geracional, molda esse mundo. E admitir que não há um único modo que seja correto, entre aspas, de sofrer, de comunicar o sofrimento e de buscar o cuidado em saúde. Então, é preciso que ajustemos a prática clínica à realidade subjetiva e cultural da pessoa. A alteridade é, portanto, essa capacidade de não colonizar o self do paciente com o nosso próprio. Quando o profissional falha em reconhecer essa diferença, ele reduz o paciente ao diagnóstico, ele ignora a sua narrativa, ele transforma o encontro clínico em um ato unilateral, normativo. Mas quando há alteridade, o cuidado torna-se encontro, não imposição.
Então, é preciso ver a clínica como um espaço intersubjetivo entre dois selfies, o médico e o paciente. E a relação profissional-paciente é um espaço de intersubjetividade. E esse espaço de intersubjetividade é aquele em que dois selfies influenciam-se mutuamente. Não se trata de neutralidade, mas trata-se de presença ética. O profissional também entra na relação com sua própria subjetividade, seus valores, seus limites e seus vieses. Então, a clínica eficaz vai ocorrer quando? Quando, além da sua investidura enquanto técnico em saúde, enquanto um profissional que domina saberes, tem a sua técnica, mas ocorre realmente uma clínica eficaz quando, além disso, o paciente pode expressar seu self, pode expressar sua própria identidade. Então, o profissional, ele vai reconhecer e legitimar esse self. E ambos, médico e paciente, constroem juntos um plano de cuidado que é compartilhado, que respeita direitos, respeita identidades e respeita singularidades. Então, nesse sentido, cuidar é sempre uma via de mão dupla, ele é um ato duplo, porque ele é técnico, porque trata o corpo, ele é relacional, porque reconhece o sujeito, e isso tem implicações práticas muito relevantes, porque a compreensão do self e do outro nas práticas de saúde exige uma escuta ativa e não defensiva e não violenta, não agressiva, não nesse sentido, né, de impor um saber, ignorando todo o entorno cultural e toda a subjetividade do paciente. E aí se produz uma comunicação inclusiva e sensível ao contexto, com reconhecimento de identidades diversas, com promoção de autonomia e protagonismo do paciente e uma reflexão crítica sempre presente aí, que é uma reflexão sobre os próprios vieses profissionais. Todos nós temos vieses que são nossos próprios preconceitos, às vezes são práticas preconceituosas que temos e nem sequer percebemos. E isso faz com que haja responsabilização ética pela experiência do outro. Então, esses elementos transformam a consulta médico-paciente em um espaço de reparação, em um espaço de confiança, de alívio do sofrimento. E não apenas de uma prescrição e de um levantamento diagnóstico. Então, a construção do self e a relação com o outro são dimensões estruturantes do cuidado em saúde. Cuidar é entrar em contato com um self singular, é entrar, né, e estabelecer um diálogo e uma sintonia com aquele self singular que sofre. E ressignifica também e que produz sentidos para uma experiência corporal e existencial. Então, quando a alteridade é cultivada, o encontro clínico se transforma em um território onde ambos, paciente e profissional, ampliam suas narrativas e produzem cuidado real e um cuidado ético e um cuidado humanizado. Eu vou só colocar aqui uma situação problema para contextualizar
essa abordagem. Vamos imaginar o seguinte contexto, né? Uma médica de família e comunidade, está atendendo em uma unidade básica de saúde e entra na sua sala a Mina, que tem 26 anos, uma mulher negra, refugiada de seu país, que está em guerra civil, e ela está no Brasil há 8 meses. Ela fala um português básico e demonstra tensão corporal assim bem evidente, né? Como se estivesse amedrontada. E a queixa inicial dela é dor abdominal recorrente. Então a médica, seguindo o protocolo, explica a necessidade de exame físico e pergunta se pode examinar o seu abdômen. E aí a Mina recua, ela cruza os braços sobre o próprio corpo e em voz baixa ela diz que não, que ela tem medo. Então, Laura tenta, que é a médica, digamos assim, vamos chamar, colocar nomes, né? Laura tenta tranquilizá-la e diz: Eu sou médica e eu estou aqui para ajudar você. E a Mina aperta seus olhos e respira fundo e, quase chorando, ela tenta expressar-se em português, misturado com francês. E ela diz algumas palavras que parecem ser nexo, mas ela se refere a violências que ela sofreu no seu país de origem. Fala em homem, soldado, guerra, toque, dor, né? E que não quer esse contato físico. Então a médica imediatamente compreende que há um trauma envolvido, mas responde de forma protocolar. Então ela diz: Eu entendo que você não queira ser submetida a esse exame físico, e que você tenha passado por coisas difíceis, mas eu preciso examiná-la e sem isso eu não posso fazer um diagnóstico. Então, a Mina, ela se levanta, pega a bolsa e diz que voltará outro dia e sai. Então, a residente que observava a consulta pergunta à doutora Laura, preceptora: Como vamos cuidar se ela não deixa? Como agir nesse tipo de situação? Então, esse é um dilema clínico. Um dilema clínico, e essa é uma situação que revela o quê? A fragilidade do self da paciente, que ela está traumatizada, ela está marcada, talvez até por violência sexual e de guerra, exigindo segurança para se expressar, para se expor. E aí a ausência de reconhecimento pleno da outra pessoa pela profissional. Porque, embora bem intencionada, a doutora Laura ela responde a uma lógica biomédica de uma necessidade técnica, mas não responde com alteridade. O self da médica, que está ali seguro, racional, protocolar, ela encontra o self da paciente, ferido, fragilizado, com medo, desconfiado, e a relação se rompe. Então, primeiro, aí há barreiras linguísticas, há barreiras culturais, há barreiras emocionais e há barreiras pelo que a paciente viveu, barreiras traumáticas graves, que exigem uma clínica ampliada e sensível ao contexto. Então, onde aparecem aí os selfies em conflito? O selfie profissional, técnico, centrado no protocolo. E o selfie traumático, o traumatizado, desconfiado e protetor de si mesmo da paciente. E como a falta de alteridade contribui aí para essa ruptura nesse encontro clínico? A insistência no exame antes de construir segurança, a ausência de validação emocional, a ausência de oferta de alternativas, ou seja, a presença de um intérprete naquela situação,
uma sala em que não tenha outras pessoas acompanhando, como no caso tinha essa residente. Então, como seria aí uma abordagem com alteridade? Então, aí seria importante acolher o trauma explicitamente. Por exemplo, dizendo: você está segura aqui, nós podemos conversar sem pressa, e também oferecer outras formas de avaliação antes do exame físico. E convidar, né, talvez alguém de confiança da paciente para estar presente, reconhecer sua autonomia, você decide quando e como quer continuar aqui o exame clínico. Em uma linguagem cuidadosa, acessível e sensível. Então, quais são os riscos clínicos de não reconhecer o self dessa paciente? A evasão do serviço, a falta de diagnóstico de condições potencialmente graves, a retraumatização da paciente e a perpetuação da violência estrutural. Então, o que este caso que eu aqui descrevi brevemente nos ensina sobre a clínica como encontro entre subjetividades. A técnica sozinha, o protocolo sozinho, não sustenta o cuidado. Reconhecer o outro como outro é uma habilidade clínica fundamental. E a vulnerabilidade exige ritmos diferentes. O paciente não é universal. Ele é singular, ele é diferente, ele é uma pessoa singular, cada paciente que chega. E a relação esse relacionamento, essa comunicação é tão terapêutica quanto os procedimentos que estão no protocolo. Então, com esse vídeo e essa abordagem, eu quis demonstrar como selves diferentes se encontram e entram em tensão na prática clínica, entram em tensão, em conflito. E também evidenciar que o cuidado exige alteridade, segurança, escuta e flexibilidade. E também, não posso deixar de lembrar que também para mostrar que o diagnóstico depende também do vínculo e não apenas da técnica. Então, com esse vídeo, eu busco provocar uma reflexão sobre trauma, sobre refugiados, sobre gênero, sobre cultura, sobre comunicação. Então, isso que eu quis abordar por meio desse vídeo breve, né? Não está tão breve assim, já tem 23 minutos, e eu continuarei nesse assunto em vídeos posteriores. Então, até o próximo.